Olá, alunos da terceira série do ensino médio, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e o tema da nossa aula de hoje é estudo dos gráficos de funções exponenciais e logarítmicas. Isso mesmo, essa aula faz parte do material Aprender Sempre, volume 3, e hoje a gente está encerrando a sequência de atividades número 1. Lembrando que essa sequência falava sobre funções, então a gente pensou um pouco o que era função, a definição de função, domínio, imagem, contradomínio, os tipos de representação, gráfica, geométrica, algébrica, lembra disso? Sim? Não numérica, falei errado. Ah, isso mesmo. Queria ver se você estava esperto. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte gráfica de funções exponenciais e logarítmicas. Você lembra disso? Você já aprendeu isso? Sim? Bom, espero que sim. Então, se você tem esse material, já recebeu ele, separe para acompanhar a nossa aula. Ah, mas eu não recebi. Também não tem problema. Separe aí folhas para anotação, lápis, borracha e caneta, que você consegue acompanhar a nossa aula normalmente, tá bom? Conto hoje com a presença da professora Inês para me ajudar aí no decorrer das atividades, nas tabelas que a gente vai montar hoje, né, professora Inês? Isso mesmo. Tudo bem, professora Roberta? Isso, e tudo bem. Sejam bem-vindos também todos os professores e pais que participam aqui das nossas aulas de matemática, hein, pessoal? Alunos, não se esqueçam de entrar no chat da sua sala e responder as atividades lá para o seu professor. Professor, repasse para a gente, diga o nome do seu aluno para a gente poder divulgar aqui no Centro de Mídias. Vamos começar? Vamos sim. Então vamos começar com a habilidade, claro. Qual a habilidade? EF09MA06. Então, professor, se quiser mais informação, baixa o PPT e pega lá no final, tá bom? Então, vamos começar relembrando da função exponencial. Você lembra do que é função exponencial? Exponencial tem a ver com expoente. Ah, para ser função tem que ter x e y, tá? Exponencial tem que ter um x lá no expoente. Então vem comigo, ó. Y igual a b que multiplica a elevado a x. Ah, então o x está lá em cima no expoente de uma potência. Isso mesmo. Então, quando ele está lá no expoente de uma potência, ele significa o quê? Que é uma função exponencial. Muito bom. Esses dois números que tem aí, o a e o b, são constantes. Ah, o a, que é o número que está lá embaixo, que é a nossa base, ele tem que ser um número positivo, ou seja, maior que zero, e ele tem que ser também diferente de 1. Tá, e o número que está na frente, multiplicando essa base elevado a x, ele tem que ser um número real e ele não pode ser zero, porque se ele for zero, vai fazer zero vezes a função e vai deixar de ser função exponencial. Tudo bem? Então, respira. A gente vai ter um número multiplicado por um outro e esse outro número, que é o a, vai ter um númerozinho lá em cima, um xzinho lá em cima, um expoente, tá? Esse a chama-se base. Olhando para ele e olhando para o gráfico, a gente consegue ver se essa função é crescente ou decrescente. Olhando para o gráfico, veja a minha curvinha subindo, ela é crescente. Veja minha curvinha descendo, ela é decrescente. Se eu olhar para o coeficiente a, que é o númerozinho lá embaixo do x, se ele for um número maior do que 1, vírgula, alguma coisinha que seja, tá bom? Ele é uma função crescente. Agora, se ele for um número entre 0 e 1, como assim, professor, entre 0 e 1? 0,0001 até 0,9999, quase 1, entre 0 e 1, ele vai ser uma função decrescente, o gráfico vai estar descendo. Tudo bem? E esse número b, que está lá na frente, multiplicando a função exponencial, a nossa base, ele serve para quê? Para indicar onde cruza o eixo y. Ah, entendi, professora. É uma curvinha que está lá se aproximando do eixo x e vai cruzar o eixo y lá no b? Isso mesmo. Então, essa aula de hoje vai ser parecida com a aula anterior. A gente vai pegar informações de uma função e de um gráfico e anotar quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B, se é crescente ou decrescente, onde cruza o eixo X, onde cruza o eixo Y, parecido com a aula anterior, tá bom? Vamos para o exemplo? Então, exemplo 1 na tela. Olha a nossa função. Então, a gente tem a função exponencial, y igual a 0,5 vezes 2 elevado a x. Professora, por que eu sei que é uma função exponencial? Ah, porque o x está no expoente lá do 2. Isso mesmo. E olhando para o gráfico, eu vejo uma curvinha. Ah, tá bom, essa curvinha bonitinha aí é uma função exponencial? É. Primeira coisa que a gente vai anotar, o coeficiente a. Quem é o coeficiente a? É a nossa base lá do expoente. Ah, então onde tem expoente é o número de baixo, sempre vai ser o número de baixo, o coeficiente A? Sim. Então, no nosso caso, o A vale 2. Tudo bem? E o coeficiente B, professora? O coeficiente B é o número que está multiplicando a nossa potência. Então, é o 0,5. Tudo bem até aqui? Anotar o A e o B tranquilo, né? Tá.
Crescimento, o que a gente vai olhar? Se ela é crescente ou se ela é decrescente. Posso olhar pelo gráfico ou pelo sinal do coeficiente A. No caso não é o sinal, tá? É a característica do coeficiente A. Falei errado. Ela está subindo, ela é crescente. Mas olhando para o coeficiente A, você lembra, para ser crescente, tem que ser um número maior do que 1. O número 2, hoje não está me obedecendo. O número 2 é maior do que 1? Olha lá o A. É maior do que 1? É. Então ela é crescente. Tudo bem até aqui? Então, maior do que 1, crescente. Entre 0 e 1, decrescente. Onde ela cruza o eixo X? Professora, eu estou olhando ela aqui, ó. Ela está indo para o lado esquerdo, mas ela não está chegando no eixo X. Ela nunca vai cruzar o eixo X. Ela é assíntota ao eixo X. Então, vai cruzar o eixo X? Não. E o eixo Y? Ah, o eixo Y eu estou vendo aqui, ó. O eixo Y está cruzando no 0,5, que é exatamente o nosso coeficiente B. Então, com calma. Olhei para a função. Aquele número que tem o x em cima é o coeficiente A, é a nossa base, e ele vai indicar se é crescente ou decrescente. E o número solto na frente que está multiplicando, que é o nosso coeficiente B, ele serve para quê? Para ver onde cruza o eixo Y. Se ele não estiver lá é porque ele vale 1 e vai cruzar no 1. Tudo bem? Então vou mostrar a resolução para vocês, pode colocar lá na tela, porque vocês vão fazer um parecido com esse, para preencher os coeficientes, o crescimento, onde cruza o eixo X e onde cruza o eixo Y. Tudo bem? Preparados? Vamos fazer? Então, vamos lá. A atividade 1 adaptada. Essa é a professora, por que é adaptada? De novo, eu peguei o gráfico lá da atividade e tinha várias perguntas. Para não ficar muita coisa e não dar tempo de fazer, eu resumi isso numa tabela. Tudo bem? Depois você preenche lá todas as perguntinhas. Combinado? Vamos lá. O que você tem que preencher? O coeficiente A, o coeficiente B, o crescimento, onde cruza o eixo X, se cruza ou não, onde cruza o eixo Y, se cruza ou não. Quem é a minha função? Y igual a 2 vezes 3 elevado a x. Então, a gente tem uma curvinha subindo aqui, passando lá no y igual a 2. Já falei demais. Professora Inês, e aí? Quanto tempo? Antes disso. Como que você vai me responder isso no chat? Você pode colocar todos os valores, o A, o B, tudo que tem aí. Ah, mas se eu não conseguir, pode colocar lá, consegui ou não consegui? Ou alguma das informações que você achar legal, eu gostaria que você colocasse todos, tá bom? Professora Inês, e aí? Professora Roberta, tem bastante coisa para responder? Sim, mas você já deu muitas dicas e eu tenho certeza que o nosso aluno entendeu bastante a explicação. Portanto, a gente volta em 1 minuto e meio. Voltamos da atividade, professora Roberta, isso mesmo. Olha, a gente teve algumas respostas lá, mas tá fraquinho ainda. Eu acho que os alunos estão precisando esquentar um pouquinho nesse frio, né? Muito bem. Então, vai um abraço aí pro Gustavo e pra Letícia, que responderam. E responderam A igual a 3, B igual a 2, crescente, que não corta o eixo X e que corta o Y em 2. Agora também já recebi a resposta da Júlia, aluna da professora Aline, e da Yaya. Não, Laiana. Ah, desculpa, Laiana. Ficou difícil de saber. Mas, professora Roberta, vamos conferir? Vamos sim, então vamos lá, ó. Então a gente tem a função y igual a 2 vezes 3 elevado a x. Quem é o meu coeficiente A?
É a nossa base da função exponencial. É o número que está embaixo do x. Ah, então é o 3. O meu a vale 3. Legal. Já olhando para o a valendo 3, como ele é um número maior do que 1, eu já sei que a minha função é crescente, tá bom? Já tô dando esse spoiler. Agora o B. O B é aquele número na frente de tudo multiplicando. Ah, é o número 2, professora? É o número 2. E para que serve esse B mesmo? Para ver onde ele cruza lá o eixo Y. Então já sei que ele cruza o eixo Y no y igual a 2. Ah, e onde cruza o eixo x? Se eu olhar para o meu gráfico, ele não cruza o eixo x. Além disso, eu posso observar no gráfico que a função está subindo, e como ela está subindo, ou seja, quando eu aumento o valor do x, o valor do y também aumenta, e bem rápido. Por isso que é função exponencial. Então, ela é crescente. Tudo bem? Tá aqui a resolução. De boa? Vamos fazer mais um? Vamos ver se vocês estão espertos? Então, vamos lá. Atividade 2 adaptada. De novo, eu peguei o gráfico que tinha lá na atividade 2 e resumi todas as perguntinhas, as informações em uma tabela. Bom, qual é a nossa função da atividade 2? Y igual a 35.000 vezes 0,92 elevado a x. Eu quero saber quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B, qual é o crescimento, se é crescente ou decrescente. Lembrando que crescente é quando A é maior do que 1, decrescente é quando A está entre 0 e 1, onde cruza o eixo X, se cruza ou não, onde cruza o eixo Y, se cruza ou não. Tudo bem? Professor Inês, e aí? Tem bastante coisa para responder, mas eles já fizeram um, acho que agora já sabem como faz. Exatamente. E você deu muita dica na resolução da atividade anterior. Então, pessoal, põe lá no chat o que você acha das respostas e a gente volta em 1 minuto e meio. Voltamos da atividade. Professora Roberta, tivemos algumas respostas no nosso chat. Então, a coeficiente A, 0,92, coeficiente B, 35.000, ela é decrescente, não corta o eixo X e corta o eixo Y no 35.000. Então, nós tivemos a resposta da Laiana e eu quero mandar um abraço para o pessoal lá de Americana, de Cosmópolis, Praia Grande, Osasco, aqui da Leste 5 e de Tupã. Vamos conferir? Vamos sim. Então, quem é o coeficiente A mesmo? Aquele número que está elevado a x? Ah, o 0,92. 0,92. Quem é o coeficiente B? O número que está multiplicando a função, essa potência. Então a gente tem aqui 35.000. 35.000, muito bom. Crescimento, tem que ver se é crescente ou decrescente. Olha, pelo gráfico a gente vê que está descendo. Além disso, o coeficiente A, ele é um número entre 0 e 1, 0,92. Oh, meu Deus, essa lousa hoje não quer mesmo me obedecer. Então, como é entre 0 e 1, ela é decrescente. Quando o valor de x aumenta, o valor de y diminui. Ela cruza o eixo x? Função exponencial não cruza o eixo x, então é não. E ela cruza o eixo y? Sim. Aonde? Lá no coeficiente b. Ou seja, quando o y vale
35 mil. Então, parabéns para quem conseguiu fazer isso, porque agora a gente vai falar sobre função logarítmica, que é parecida com essa, porque é a função inversa. Ah, que nem soma e subtração, multiplicação e divisão, potência e raiz. Isso, exponencial e logaritmo são funções inversas. Ah, então é parecido? É parecido. Vamos olhar? Então, vamos lá. Função logarítmica. A função logarítmica do tipo y igual a log de x na base a. Então, esse a é uma constante, que a gente chama de base. Esse número a tem que ser um número maior do que zero, ou seja, positivo, e diferente de 1, que nem era o a lá na nossa exponencial. Mesma ideia, tá bom? Se esse a for maior do que 1, é uma função crescente. Ah, professora, é igual à exponencial? Isso mesmo. E se ele for entre 0 e 1, ela é uma função decrescente. Agora, observem o gráfico, mudou um pouquinho. O outro gráfico cruzava o eixo y e não encostava no eixo x. Esse cruza o eixo x e não encosta no eixo y. Então eu estou vendo aqui um gráfico crescente quando a é maior que 1 e decrescente quando a está entre 0 e 1. Tudo bem? E aqui ela vai cruzar o eixo x no x igual a 1. Ah, professora, a gente vai fazer igual uma tabela? Vai sim. Então, é o meu exemplo 2, ó. Y igual a log de x na base 3. Ah, professora, log de x na base 3 é uma função logarítmica. Isso mesmo. Quem é o meu coeficiente a? É a base do logaritmo. Ah, e quem é a base do nosso logaritmo? É esse número pequenininho que fica grudado lá no g. Isso mesmo, é o número 3. Então, a base é 3. Olhando para esse número, a gente consegue ver se é crescente ou decrescente. Se for um número maior do que 1, é crescente. É o caso, 3 é maior do que 1? É. Então, a é maior do que 1, é uma função crescente. Olhando para o gráfico, também consigo observar isso. Ela está subindo. Quanto a gente aumenta o x, o y também aumenta. Tá. E onde cruza o eixo x? Ah, agora eu estou vendo lá, ó. Cruza o eixo x no x igual a 1. E ela cruza o eixo y? Não, professora, ela é assíntota ao eixo y. Ela chega bem perto, mas nunca cruza. Ah, então tá bom. Então o a é a base. Vou olhar se ele é maior que 1, é crescente. Se for entre 0 e 1, é decrescente. Que mais que eu vou olhar lá, ó? Onde cruza o eixo x e onde cruza o eixo y. Tudo bem? Tá aqui a resolução para você, porque agora você vai fazer um parecido com o meu. Tá bom? Combinado? Vamos lá. A atividade 3, adaptada lá do seu material. Lembrando que eu estou me baseando no gráfico e na função lá do seu material. Y é igual a log de x na base 2. A meu era base 3, essa é base 2. Quero saber quem é o coeficiente a, como é o crescimento dessa função, se é crescente ou decrescente. Quero saber onde cruza o eixo x, se cruza ou não. Onde cruza o eixo y, se cruza ou não. Essa tabela é um pouquinho menor. Professora Inês, essa tabela é menor. Mas e aí? Professora Roberta, mesmo assim, para os nossos alunos 1 minuto e meio, coloca a resposta lá no chat, a gente já volta, pessoal. Voltamos da atividade. Professora Roberta, olha, gostei de ver. A gente teve algumas respostas aí no chat a respeito dessa função logarítmica. Tivemos que o a vale 2, que ela é crescente, que ela intercepta o eixo x no número 1 e que ela não intercepta o eixo y. Então, vai um abraço aí para a Júlia,
a aluna da professora Aline, para o Pedro, aluno da professora Lúcia, para Laiana, aluna do professor Edson, e para os alunos da professora Lani, da Leste 5. Vamos conferir? Vamos sim. Então, nossa função é y igual log de x na base 2. O coeficiente a é sempre a base do logaritmo. Então, logaritmo, falei certo? Falei. Então, meu a vale 2, muito bom. Crescimento, crescente ou decrescente, vai depender do valor do a ou do gráfico. No gráfico dá para ver que está subindo, então ela é crescente, mas posso olhar o a como o nosso número a, que é 2. É um número maior do que 1, a minha função é uma função crescente. Legal. Ela cruza o eixo x? Olha, a exponencial não cruzava o eixo x, mas a logarítmica cruza sim. Ela cruza onde? Ah, no x igual a 1. Posso olhar isso pelo gráfico, isso mesmo. Tá bom. E ela intercepta o eixo y? Não, ela vai se aproximando do eixo y, mas ela nunca vai encostar. Então a gente fala que ela é assíntota ao eixo y. Tudo bem? Então tá aqui a resolução para vocês. Agora a gente vai fazer mais a nossa última atividade de hoje. Isso mesmo. Como que é essa atividade? Ah, é a mesma coisa, só que agora, olha, y igual a log de x na base 0,5, na base meio. 0,5. Quero saber quem é o coeficiente A, quero saber o crescimento, quero saber onde intercepta o eixo X e quero saber se ela intercepta ou não, né? E onde intercepta o eixo Y. Tudo bem? Professora Inês, é o mesmo exercício, só mudou aí o gráfico, a função, e aí? E aí que a gente vai ter também 1 minuto e meio para que os nossos alunos possam colocar lá no chat as respostas dessa atividade. Então, pessoal, 1 minuto e meio, capricha, vamos lá, é a última de hoje. Voltamos da atividade, professora Roberta. Nós tivemos lá no chat que o A é 0,5, que ela é função, porque o A está entre 0, é uma função decrescente, porque o A está entre 0 e 1. Intercepta o eixo X no X igual a 1 e ela não intercepta o eixo Y. Então, vai um grande abraço para os alunos da escola Paulo Egídio, aqui da Leste 5, para os alunos da PEI Cesário Coimbra, para a escola Vila Tupi, de Praia Grande, e para os alunos do professor Delso. Vamos então verificar, professora Roberta? Vamos sim. Então vamos lá. Lembra que o coeficiente A é a nossa base do logaritmo. No caso é 0,5. Meio. Isso. 5 décimos. Isso mesmo. E o crescimento? Esse número é entre 0 e 1. Então toda vez que esse coeficiente está entre 0 e 1, a nossa função ela é decrescente. Então, olhando para o gráfico, eu percebo que ela está descendo, ou seja, quando eu aumento o valor do x, o valor do y está diminuindo, um aumenta e o outro diminui. Tá. Ela intercepta o eixo x? Sim, ela está interceptando o eixo x no x igual a 1. E, além disso, ela intercepta o eixo y? Não, ela se aproxima, mas não intercepta. Ela é assíntota. Vou escrever aqui para vocês, ó. Assíntota. Ela é assíntota ao eixo y, ela se aproxima do eixo y, mas ela nunca encosta. Bom, o que eu queria que você tivesse entendido com essa aula de hoje? Percebido que quando a gente fala de funções, a gente está relacionando x
com y. Sim, e dependendo de onde tiver esse x, essa função vai ter um nome. Então, se for x elevado a 1ax mais b, é uma função do primeiro grau. Se tiver ax quadrado mais bx mais c, é uma função do segundo grau. Ah, e se ela estiver lá na exponencial, lá, ó, y é igual a b vezes a elevado a x, é uma exponencial, uma curvinha. Ah, e se ela for a logarítmica, ela vai estar lá, no log vai estar x, lá no log. Ah, então você tem que saber diferenciar olhando para sua função. Lembrando sempre que quando a gente fala de função, a gente está relacionando x com y, tudo bem? Não esqueça de fazer a tarefa referente à aula de hoje, ela vai até dia 8 de outubro, mas não deixe para depois, faça logo. Certo, professora Inês? Isso mesmo. Também vai aparecer para você aí o QR Code e o link. Entre lá, avalie a nossa aula, diga o que nós precisamos fazer aqui no Centro de Mídias para que você, aluno, aprenda cada vez mais matemática e goste, assim como eu, professora Roberta. Não é mesmo, professora Roberta? Gostamos muito. Então a gente se vê aí numa próxima aula. Tchau, 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 pessoal!